Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na verdade, este programa não são páginas propriamente difíceis, porque nós estamos fazendo uma espécie de pente fino em diversos livros, não é? Da Sagrada Escritura. Portanto, eu estou tentando, fazendo um esforço possível, a levar aos telespectadores aquilo que normalmente não se ensina. O que eu digo aqui, dificilmente se ensina num catecismo, Certamente. dificilmente se ensina numa homilia, num sermão. Bem, claro, nem o catecismo, nem a homilia ou o sermão são locais para isto. O que eu ensino aqui é mais ou menos aquilo que eu ensino para futuros padres, futuros sacerdotes, que são seminaristas. Agora, é claro que uma profundidade assim teológica ou exegética leva indiretamente por que não? A uma maior entrega a Deus, a uma confiança em Deus maior, a uma oração mais fervorosa. Tudo isto aqui, claro, repercute na vida espiritual. Você sabe, você fez teologia, né, para ser diácono. Você sabe que na teologia existe uma matéria que se chama espiritualidade, Sim. ou teologia espiritual. Que é propriamente teologia espiritual? É tentar colocar para dentro aquilo que vocês aprendem nas outras matérias. De forma Escatologia, cristologia, mariologia, enfim, tudo que vocês aprendem, viver autenticamente a vida em Cristo. Aqui é uma exegese que talvez a algumas pessoas possa parecer profunda demais, árida, mas é um aprofundamento e uma oportunidade para que se conheça mais a fundo a Sagrada Escritura. E conheçam também a tradição cultural da Igreja Católica, que não pode imitar outras igrejas ou outras seitas, que não tem nada disso. Mas é oportuno o senhor estar falando sobre isso, porque às vezes algumas pessoas me questionam sobre isso. O padre é muito duro, parece que está tirando a mística da coisa, né? Mas não é isso. Na verdade, esse estudo exegético é para este aprofundamento que o senhor colocou. Não se trata de tirar a mística, pelo De contrário, nada. se trata de aprofundá-la. Só que determinadas pessoas têm uma falsa mística. Exatamente. Tem uma mística não verdadeira, uma mística que não subsiste, nem mesmo dentro da igreja e dentro da... Servem estes cursos aqui para que se saiba que existe dentro da Igreja Católica cabeças que pensam. Certamente. Cabeças pensantes, cabeças que aprofundam e não que vão recebendo tudo assim tranquilamente, sem nenhuma crítica. E existe uma fé profunda com crítica e existe uma fé ingênua de pessoas sem críticas. Eu não quero absolutamente condenar estas últimas, mas eu não gostaria de ser uma pessoa com fé ingênua. Olha, e esse estudo, ele embasa a fé. Ele nos garante, não se perde a fé estudando bem a teologia. Muito pelo contrário, se conquista, se caminha muito mais, dá muito mais tranquilidade naquilo que se acredita. Não é verdade? Padre, vale dizer que a nossa igreja poderia muito bem usar esse aprofundamento de fé que é apresentado aqui, porque as mais das vezes nós nos deparamos com opiniões absolutamente diversas dentro da mesma igreja, dentro da própria igreja, dentro das mesmas paróquias, e muitas delas chegam a quase ao absurdo. A né? diversidade é um bom sinal. A diversidade. Ninguém deve pensar como eu não sou clone de ninguém e ninguém deve ser meu clone. Agora, existe um limite para a diversidade. Se o rio quiser continuar a ser rio, ele tem que ser contido entre duas margens.
Se as margens desaparecerem, o rio se torna pântano. Acabou tudo, não é? Quer dizer, existe lugar para a diversidade. Agora, lamentavelmente, e claro, não são todos, e espero nem a maioria, lamentavelmente existem sacerdotes que não preparam um sermão, que não preparam uma homilia, que não preparam uma pregação, que não preparam um retiro e falam, e vão falando. Isso também é muito desagradável. A igreja obriga o fiel, isso é um pecado grave até, a ir à missa todos os domingos, se não houver um motivo grave, justo, que o impeça, e lá vai o sacerdote falar qualquer coisa, pregar qualquer coisa, despreparadamente, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma unção. Bem, Muito sério, porque os fiéis têm um dia na semana para ter esse encontro com Cristo e ouvir a palavra de Deus meditada. Então, espera-se que, se espera quem vai numa celebração eucarística no domingo que tenha isso, que saia alimentado, saia cheio. Muitas vezes isso realmente, como o padre diz, não acontece. Acaba passando até algum nervoso, porque vem junto com o discurso político, carregado de opiniões pessoais, é muito complicado isso. Não. A homilia, muitas vezes, eu tenho recebido muitas queixas, não posso negar. A homilia, para muitos, é um desastre. É um desastre. E os fiéis nem sempre são pessoas que não pensam, ou pessoas que não têm crítica. Às vezes têm um nível cultural alto e percebem que o sacerdote ou que o que prega não preparou coisa alguma, né? Eu sou diácono e na minha paróquia não carece que eu faça homilia aos domingos, porque os dois padres que tem lá, o pároco e o vigário paroquial, fazem isso muito bem. E digo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o suficiente. É o suficiente. Eu mesmo me dou por satisfeito, sabe? Eu vou e fico feliz por mim mesmo por ter ouvido. Né? Às vezes até a meditação que eu já fiz, aquilo que eu já preparei, a conversa vem de encontro, e eu percebo isso também na comunidade. A comunidade gosta muito. Essa é uma graça, né, padre? Acho que a gente encontra em algumas igrejas, algumas paróquias, alguns padres que encantam com a homilia. Encantam porque se percebe a profundidade dela. E se os sacerdotes enxergassem quão bonito é uma homilia que seja profunda, talvez preparassem com mais carinho. De qualquer maneira, a obrigação de o sacerdote de se preparar culturalmente e piedosamente para fazer uma boa homilia é grave. É grave e ele, e eu me incluo também, daremos contas a Deus. Daremos contas a Deus do que dissemos, do que falamos, do que explicamos, se bem, se mal, se preparada, se despreparada, por mediocridade, por quê? Não é? Quer dizer, não é, eu tenho para mim que uma das obrigações mais sérias do presbítero é pregar, é anunciar com unção e com profundidade a palavra de Deus. Numa celebração da palavra, que é aquilo que do meu ministério é permitido fazer, a única coisa realmente que me preocupa e que eu tenho que me preocupar e me preparar é justamente aqueles 5, 8 minutinhos de fala ali, que é uma pequena homilia, e eu procuro não fazer aos domingos, sempre alguma coisa durante a semana. E essa preparação é importante. Eu levo isso muito a sério também. Né? Mesmo sabendo que aquelas pessoas que estão ali são de comunhão diária, gente da igreja, mas é importante que ouçam um bom comentário, uma boa meditação sobre o Evangelho. E posso sugerir, padre, que nós sigamos então, para ajudar Só que aqueles agora que nós preparam? estamos meio no final desta primeira parte aqui. Tá Então, bem, mas é foi bom essa conversa. Foi Hein? boa essa conversa, foi oportuna. a introdução, não é? Não, eu falo isto aqui porque eu recebo muita coisa através dos e-mails que vem pela televisão, e gente contente
e gente descontente. E nós temos obrigação de ouvir todos, né? Exatamente. E quem sabe até ouvir coisas desagradáveis para melhorar. Bom, é claro, eu digo já de antemão, eu não sou o único e o maior e o responsável pela Igreja Católica no Brasil. Eu não sou o bispo do Brasil, né? Eu sou um padre. O que eu posso dizer é que, apesar do meu saber, mais de 40 anos dedicados a isso, eu preparo a homilia. Preparo a homilia, preparo um sermão que tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter a sua lógica e a sua aplicação imediata, porque a homilia nada mais é do que a aplicação do texto escrito 2000 anos atrás ao auditório presente. E mais, a inspiração bíblica não é uma coisa que tem a ver apenas com o texto passado. O mesmo Espírito que inspirou o texto no passado, inspira a proclamação no presente e inspira o que o texto irá fazer no coração ou nos corações daqueles que ouvem com atenção a palavra de Deus. Portanto, um próprio estudo de inspiração dos livros sagrados deveria levar em conta a atualidade da inspiração. Normalmente se pensa que foi um fato objetivo, literário e do passado. Está certo, mas se esquece que o mesmo Espírito que inspirou lá, inspira aqui o leitor e inspira também a sua leitura do texto. Certo? Bem, com isto nós chegamos ao final do nosso primeiro turno aqui e voltamos logo após o intervalo. Bem, nós tecemos comentários sobre a homilética e as homilias na primeira parte do nosso programa. Agora continuemos, né? E vamos ver se não caímos no mesmo artigo que nós condenamos, não é? Então nós vamos no Evangelho de São João, no capítulo 16, a partir do versículo 5º. Vamos pegar um pouquinho do 4 para dar mais. Não vos disse isso desde um princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Bom, vamos parar aqui. O Paráclito e Jesus são duas realidades, melhor, duas pessoas que não convivem juntas neste mundo. Na primeira epístola de João, que faz parte deste conjunto de textos, se fala que Jesus é um Paráclito também. Jesus é um Paráclito e o Espírito é um segundo Paráclito. No Evangelho não se fala de Jesus como Paráclito, só na primeira epístola de João temos um Paráclito, Cristo. Mas o importante é o que eu acabo de dizer. Jesus e o Paráclito não convivem aqui na Terra. Para que venha um, é preciso que se vá outro. Então, para que venha o Paráclito, o Espírito Consolador, o Defensor, é preciso que se vá Jesus. Ou seja, é preciso que o crucificado ressuscitado marque a sua ausência entre nós. Claro, mas é outro evangelista, Mateus. Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Porém, não mais visivelmente, não mais sensivelmente. Estarei convosco como, de acordo com este evangelista, no Paráclito. Agora, é melhor que eu vá. Por que é melhor ter o Paráclito e não ter Jesus aqui? Por que é melhor o Paráclito? Porque o Espírito Paráclito traz o Cristo para dentro de cada um.
Eu já devo ter dito aqui diversas vezes, ou neste programa, ou até no Pai Nosso, que quando Jesus estava neste mundo, ilimitado às leis que regem a vida neste mundo, se estava aqui, não podia estar ali. Se conversava com este, não podia conversar com aquele. Não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, esses limites, após a ressurreição, terminaram. E o Cristo pode, no Paráclito, estar dentro da igreja e de cada um dos seus membros. Agora, que é melhor ter Jesus à minha esquerda ou à minha direita, ou ter o Cristo dentro de mim? Claro que ter o Cristo dentro de mim. E tem mais. O Paráclito não é uma pessoa estática que só coloca o Cristo dentro de mim. Colocando o Cristo dentro de mim, o Paráclito me revela pouco a pouco o Cristo. Como é que ele me revela? Ele usa os meios, nada de mistério aqui não. Nada de coisas extraordinárias ou reservada a poucos. O Paráclito me revela Jesus toda vez, por exemplo, que eu pego um texto desse, não para fazer um estudo como agora estamos fazendo, mas para fazer uma leitura orante, Lectio Divina. Tomo um texto, leio na presença de Deus e tento trazer aquilo para dentro. É através de um meio como este, por exemplo, que o Paráclito, que é o Espírito de Jesus ressuscitado, me revela Jesus. E eu posso dizer por experiência que a gente acaba por conhecer muito Jesus se entrega a esse exercício aqui. Eu aprendi muito a rezar, se posso trazer aqui um exemplo pessoal, quando eu comecei a fazer retiro com os monges trapistas nos Estados Unidos. Há muitos anos, quando eu nem era padre ainda, quando eu era jovem, seminarista, me encantava a figura de Thomas Merton, aquele famoso trapista, monge trapista americano, que teve uma morte acidentada na Tailândia em 68. Pois bem, escreveu, seus livros estão aí traduzidos em todas as línguas, até mesmo em português, na nossa língua. Sempre me encantaram os seus escritos. Uma vez me deu vontade de ir lá, fazer um retiro de uma semana. Me inscrevi e fui. De lá para cá, eu tenho ido muitas vezes a esse museu, pelo menos 2 vezes por ano, e passo uma semana em absoluto silêncio e oração. Como se escuta neste momento a voz de Deus. Lá em Roma, onde eu morei durante 5 anos, eu também acho que já falei isto aqui, se não aqui no Pão Nosso, eu visitava de vez em quando a abadia trapista de Trefontane, onde, segundo uma tradição, São Paulo teria sido decapitado. Bom, não sei se foi ali, se foi 100 metros na frente, atrás, não me importa. Eu sei que a primeira vez eu entrei ali, andei, fui ao lugar lá, que a capela que comemora a decapitação de Paulo. Depois fui a uma livraria que eles têm ali, olhei qualquer coisa lá, se me interessava. Tinham até um barzinho onde eles vendiam uns licores feitos lá por eles. Comprei e estava para ir embora. Quando eu caí em mim e pensei, mas escute, eu sou um sacerdote. Eu estou vindo aqui como turista apenas, que vem aqui, reza um Pai Nosso ali e vem fazer compra de licor. Isso é turismo. Caí em mim. Não. Eu vou voltar e quero conversar com o monge, quero me confessar. Me apresentei, o monge demorou para me atender, quase fui embora, levei 30 minutos esperando numa sala gelada, inverno e sem calefação. Finalmente apareceu um. Devia ter, está vivo ainda, tem mais de 90 anos.
Ele tinha bom, naquela ocasião tinha uns 80 e tantos, tinha sido abade e não era mais por causa da idade. Bem, eu me apresentei, disse que era um sacerdote de São Paulo e comecei a falar, a me confessar e a falar sobre a oração. Ele falou: padre, eu estou aqui desde antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu passei a Segunda Guerra Mundial neste mosteiro aqui. Eu atendi neste mosteiro centenas e centenas, para não dizer milhares, de sacerdotes como o senhor. Para todos eu digo a mesma coisa. Existe uma maneira muito fácil de se saber se se está ou não na intimidade com Deus. Qual padre? Perguntei eu. Olha aqui. É isto aqui. Quanto tempo o senhor dedica à oração de escuta da palavra de Deus? Aí está o seu termômetro. O senhor mesmo meça. E existe uma diferença entre o importante e o urgente. As mais das vezes, nós nos deixamos levar pelo urgente, mas não pelo importante. E nós trocamos completamente tudo e acaba o dia. Fizemos tudo e não fizemos nada. Ou então, fizemos tudo e não fizemos o mais importante. Deixamos o importante pelo urgente ou pelas coisas urgentes. E me falava da parábola da semente que cai entre os espinhos. São aqueles que têm grandes preocupações neste mundo aqui, mas não têm tempo para rezar. Aquilo valeu muito para mim. E depois, com esses retiros que faço lá, honestamente, levando a Sagrada Escritura e com o estudo que eu tenho, isto me ajuda enormemente na minha vida espiritual e eu esperaria que isto ajudasse também enormemente a vida espiritual de cada um. Isto é, que a presença do Paráclito, revelando o Cristo desta maneira, seja para todos um antegosto da vida eterna. E o nosso tempo está terminado por hoje. Vamos encerrar. Muito obrigado. Até a próxima sexta. Bom domingo a todos. Bom dia e até o nosso próximo programa.